Oi, pessoal. Estamos de volta, aqui eu e o Diogo, para mostrar para vocês em mais uma aula de coco, um pouquinho sobre agora os modelos de reatores químicos que o coco tem pré-programados e que a gente pode usar para as nossas simulações. Tá? Então, essa é mais uma aula da disciplina de análise e simulação de processos aqui da FEC Unicamp, em que a gente está usando o simulador coco para para mostrar para vocês o uso desse simulador e para fazer algumas simulações, testes, para vocês poderem reproduzir e conhecer o funcionamento do coco, tá bom? Bom, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro, olhar primeiro os modelos de reatores disponíveis no coco, quais são esses modelos, como que eles funcionam, quais são os inputs, né, desses modelos. Vamos ver as diferenças entre esses modelos, quais são os usos, as alimentações, os resultados que dão esses modelos. E aí o Diogo vai fazer para nós um exemplo de aplicação, que é a síntese do acetato de etila. Se vocês já viram aqui nesse mesmo canal, né, no meu canal, vocês viram que eu já fiz essa mesma aula que a gente vai fazer no coco, está feita também para o Aspen, tá? E vocês vão poder ver a diferença entre esses dois simuladores, as diferenças de input, de output e de modelos de reatores que cada um dos simuladores tem. Bom, pessoal, então aqui eu tenho para mostrar para vocês os tipos de reatores químicos que estão pré-programados no coco, e vocês vão ver algumas diferenças em relação ao coco e ao Aspen, tá? Aqui no coco nós temos as três principais categorias dos reatores químicos: os reatores baseados em balanço, os baseados em equilíbrio químico e os baseados em cinética. Diferentemente do reator baseado no Aspen, dos reatores do Aspen, vocês vão ver que no coco a gente tem algumas limitações, principalmente nos reatores baseados em cinética. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Então, os reatores baseados em balanço, o coco ele tem apenas um reator, que é o reator de conversão fixa. É semelhante ao reator estequiométrico ou R-stoic do Aspen. Com relação aos reatores baseados em equilíbrio químico, o coco também tem dois reatores, assim como nós temos lá no modelo no simulador Aspen. Então tem um reator baseado em equilíbrio mesmo, o Equilibrium Reactor, e o reator baseado em minimização da energia de Gibbs, o Gibbs Reactor, chamado aqui pelo coco. Qual que é a diferença entre esses dois reatores? Bom, o reator de Gibbs ele é simplesmente um reator baseado na minimização da energia de Gibbs. Então, nós informamos uma estequiometria, não precisamos informar nenhuma lei além da estequiometria, e ele vai fazer, então, a minimização da energia de Gibbs pelo cálculo termodinâmico tradicional. Já o reator de equilíbrio, o Equilibrium Reactor, é necessário que a gente informe para ele uma expressão do equilíbrio químico. Tá? Então, ele já vai pedir para que a gente insira uma expressão do equilíbrio químico para que ele possa fazer o cálculo do equilíbrio, né, que ele faz aí para dar o resultado para nós. Então, essas são basicamente a diferença entre esses dois modelos de reator. E com relação aos reatores baseados em cinética, nós temos no coco, nós temos dois dos três principais modelos. Então vocês vão ver que nós temos o CSTR e o PFR, os dois reatores de fluxo contínuo. Não temos no coco o BSTR, o reator de batelada. Diferente do Aspen, que lá no Aspen a gente tem o reator BSTR, no coco nós não temos esse reator. Tá? Então aqui as principais características, as principais categorias de reatores para vocês, e aqui do lado aquela telinha do Unit Operation, né, que o Diogo já mostrou para vocês aonde fica, onde a gente consegue enxergar os modelos de reatores, né, o CSTR e o PFR, são os modelos cinéticos, nós precisamos informar para eles, para o simulador, uma lei cinética, uma equação cinética, os reatores baseados em equilíbrio, o Equilibrium e o Gibbs, e o reator baseado em conversão. Esse reator baseado em conversão a gente já explorou lá na primeira aula, vamos explorar hoje de novo para mostrar para vocês a diferença do input de cada um desses reatores, mas esse baseado em conversão a gente precisa basicamente informar a estequiometria e a conversão desejada. Os reatores de equilíbrio eu já expliquei para vocês qual que é a diferença, e os reatores baseados em cinética, necessariamente a gente precisa mostrar para eles, ou inserir no simulador, a lei cinética da reação.
Bom, para a gente testar e para a gente fazer um exemplo aí de aplicação nesses nossos modelos de reatores, eu selecionei essa reação, que é uma reação bastante conhecida, muito empregada aí e muito fácil, né, da gente fazer os cálculos. É uma reação reversível, então já tem toda essa complexidade aí associada a ela. Bom, a reação que nós vamos trabalhar é a reação de síntese do acetato de etila através da reação de etanol e ácido acético. É uma reação que a gente vai trabalhar a temperatura de 70 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. E aqui eu tenho os parâmetros cinéticos dessa reação. Tenho aqui a reação química para mostrar para vocês. Depois o Diogo vai inserir para vocês, junto com vocês lá no coco. E aqui os parâmetros cinéticos, fator pré-exponencial e a energia de ativação, que vão ser requeridos pelos reatores baseados em cinética. As reações são primeira ordem, com respeito a cada reagente, segunda ordem global, e ocorrem em fase líquida. Essa é uma informação importante também quando for inserir lá no nosso simulador. E aqui está o desenho que eu quero fazer com vocês, o que nós queremos fazer com vocês lá no simulador, tá? Nós vamos ter aqui as características da alimentação. Todas essas alimentações, elas têm a mesma vazão e a mesma composição, tá? Então, estão todas a 70 graus Celsius e uma atmosfera, e essa composição aqui de alimentação. Nós vamos trabalhar com um reator estequiométrico com uma conversão fixa de 70%, conversão de etanol, né, que é o nosso reagente limitante aqui nessa alimentação. Vamos trabalhar com o reator Gibbs, para mostrar para vocês a diferença do input e também dos resultados que um reator de equilíbrio pode nos dar. Vamos trabalhar com o reator PFR, com dimensão conhecida, e com um reator CSTR, também com dimensão conhecida. Lembre-se que o simulador, ele simula, ele não projeta. Então, essas duas variáveis, né, o tamanho dos reatores cinéticos, o volume dos reatores cinéticos, são parâmetros de entrada para a nossa simulação. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós vamos lá no coco daqui a pouquinho com o Diogo, e ele vai construir esse modelo para nós. Tá? Vamos lá, então. Gente, então, boa tarde. Para começar aqui a parte de reações, é muito importante a gente verificar as unidades que o coco trabalha. Então, aqui na parte de reações, uma breve descrição, isso aqui a gente pega no help mesmo do coco, e a gente observa isso aqui que é muito importante, tá? Se a gente for ver, ó, a fugacidade, a gente pode colocar expressões com fugacidade no coco, tá? Mas notem que a taxa dele está sempre em Pascal, tá? Para fugacidade. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, aqui, concentração quilograma por metro cúbico, se for mássica, né? Se for concentração molar, que é no nosso caso mol por metro cúbico, e fração molar mol por mol, e fração mássica quilograma por quilograma. Por que isso é importante? Por conta do seguinte, as taxas de reação do coco, seja pelo modo que a gente digitar ou pela interface dele, vai ter que estar nessas unidades aqui. Tá? Vai ter que estar, por exemplo, se a gente colocar uma taxa de reação, a fugacidade nela tem que estar em Pascal. Então, é muito importante nós fazermos a conversão de unidade. Tá? Deixa eu só botar aqui na expressão aqui dos reatores, que aí a gente consegue entender mais. Então, aqui o PFR, como que ele funciona, né, com queda de pressão, a gente não vai ver isso agora, mas aqui, ó, as expressões aqui, que é legal, que o coco aceita. Então, quando a gente for colocar a sintaxe do coco, a gente tem operações de mais, de menos, soma, subtração, divisão, potência, tá? Ele tem o valor da constante R, mas novamente no SI, tá? Então, é Joule por mol Kelvin ou Pascal metro cúbico por mol Kelvin. E ele também tem essas funções aqui pré-prontas, tá? Então, o importante é a gente ver isso. Na hora de inserir no reator, a gente vai explicar de novo, mas a taxa homogênea, o coco considera em mol por metro cúbico por segundo, diferentemente do Aspen. O Aspen trabalha em quilomol por metro cúbico por segundo. E se for uma taxa heterogênea, do mesmo modo, a gente trabalha em mol por quilograma de catalisador vezes segundo, ao passo que o Aspen, quilomol por quilograma de catalisador vezes segundo, tá? Então, a gente tem que deixar isso bem claro na hora que for, na hora que pegar uma expressão de taxa, não é qualquer expressão, nós temos que nos adaptar à forma que o simulador trabalha, ok?
Vamos aqui para o nosso fluxograma, a gente abriu um fluxograma em branco mesmo. Primeira coisa, né, que nós fazemos é inserir o modelo termodinâmico. Então, a gente vem aqui em Settings, vamos colocar aqui o pacote nosso em Add, vamos escolher aqui o T, e não vai ter, no nosso caso, aqui os compostos, então a gente vai fazer um pacote novo. A gente pode colocar aqui um nome, por exemplo, acético, né, que é o acetato, melhor dizendo, acetato. E o modelo nosso, se nós formos observar, é o NRTL-RK. Então, primeiramente, nós podemos colocar aqui um NRTL, que ele vai ser o NRTL padrão para tudo, e vamos adicionar o componente, os componentes. Depois, nós modificamos. Então, nós temos aqui o etanol, tá? Ele vai puxar aqui do PCD, nós já vimos isso, né? Do banco de dados. Ele vai ter o ácido acético, então a gente vem aqui em acetic acid, adicionamos também. Ele vai ter o acetato de etila, então é etil acetate, e aí ele consegue colocar aqui para nós. E nós temos a água por fim. Vamos colocar aqui na ordem, só para nós vermos melhor. Tudo bem. Agora, vamos aqui para a configuração geral do pacote, porque aqui, mais especificamente no cálculo de propriedades. Se a gente for observar o NRTL padrão que nós selecionamos, o que ele faz? Ele calcula a equação, ele calcula o coeficiente de atividade pelo NRTL, entalpia de excesso, não tem problema, tá? E por aí vai. Só que se a gente for ver a fase vapor, a propriedade da fase vapor, a gente pode mudar para o Redlich-Kwong, para o SRK. Então a gente vem aqui e coloca o SRK, tá? Ou melhor dizendo, é NRTL RK, né? Então Redlich-Kwong, tá? Na fase vapor. Do jeito que está aqui, a gente pode dar um OK. Vamos dar um OK aqui para ele. E aí ele fala todos os parâmetros do NRTL têm que ser setados para 0. Por causa que tem um parâmetro aqui, que é o parâmetro mais especificamente, do ácido acético aqui, que ele não pega. Então, onde tem CNA, nós temos que colocar aqui como 0, tá? É uma entrada manual, não tem problema nenhum a gente fazer isso. E aqui a gente coloca como 0. Tá? Acho que ele ainda vai dar em algum momento aí alguma... tem de dependência com temperatura também, que ele não está dando disponível. Nós colocamos como 0. Vou colocar aqui também. Entrada manual, água também, falta só esse aqui. E tem, por fim, esse NRTL randomness, que também aqui, ó, na parte do ácido acético, ele não consegue pegar. Então, alguns também a gente tem que colocar como 0. Isso é padrão, porque aí a gente podemos aqui colocar o pacote como default, como padrão. Isso é padrão porque quando ele não tem o dado experimental, ele dá um aviso e fala, ó, o parâmetro tem que ser setado como 0 no NRTL, mas a gente tem que ir lá e fazer isso manualmente, tá? Então, vamos fechar aqui e salvar a simulação. Vamos dar um nome para ela aqui, por exemplo, acetato etila. Só salvar aqui. Pois bem, a gente inseriu o modelo termodinâmico que nós queremos fazer. Mas agora a gente vai para as reações. Então, do mesmo modo, vamos adicionar aqui, a gente vem na parte aqui do Corne, que é o pacote de reação dele, tá? Então, existe esse pacote da HDA, mas nós não temos as reações aqui, então vamos fazer um novo pacote. Então, a gente vai editá-lo aqui, chamar de reação, por exemplo, reação acetato. E aqui os componentes, que é importante. Podemos pegar da nossa base material mesmo, não precisa pegar de novo do banco de dados. Então, aqui nós adicionamos etanol, o ácido acético, acetato de etila e a água, que são os 4 que nós temos na nossa reação. Damos um OK. E aqui as reações, tá? De novo, adicionamos o componente, vamos aqui para as reações. Não tem nenhuma reação pré-pronta, né? Então nós vamos criar. Vamos apertar o Create. Como só tem uma reação, vamos chamar aqui de R1, que não tem problema. E aí ele pede
de início aqui para nós informarmos a estequiometria. Então, como o professor falou no slide, nós temos aqui o etanol, ele é um reagente, no caso, então ele é -1, o número estequiométrico dele, ácido acético -1, acetato de etila 1 e água também 1. Se nós formos observar bem, isso é muito importante aqui. Quando nós colocamos aqui reação de equilíbrio, que é, no caso, um reator de equilíbrio, ele pede para nós informarmos uma expressão para constante de equilíbrio. Não vai ser o nosso caso aqui. A taxa, como vocês viram, está aqui. Está em mol por metro cúbico por segundo. Ele faz questão de deixar isso bem informado para nós, tá? Calor de reação, caso a pessoa tenha um valor para colocar em joule por mol, ele pede. E também a fase, que é muito importante, tá? De início, essa reação ela se dá em fase líquida. E só um pequeno teste também que a gente pode fazer, se a pessoa vem aqui e muda para heterogênea, digamos que ela queira inserir, ao invés de ser uma cinética homogênea, que é essa, uma cinética, por exemplo, de Nagimi-Chaud. Então, ela vem aqui no heterogêneo e aqui vai mudar, tá vendo? Para mol por quilograma de catalisador por segundo. Então, isso tem que ser bem observado aqui na hora da nossa conversão, tá? Vamos fazer de um jeito mais... Tem dois modos de fazer. Vamos fazer aqui de um jeito mais visual, que é isso aqui, ó. Quando a gente vem nesse item amarelo, ele entra na janela de reação. Então, ele fala assim, olha, existe inibição na reação? Não. Então, essa janela a gente não considera. Então, aqui a base de reação nós colocamos a atividade, a molaridade, que é a concentração molar, fração molar, nós vamos para molaridade. E aqui que é o mais legal, a gente pode colocar uma reação direta e uma reação inversa também, tá bom? Então, a reação direta, se nós formos ver, a constante de taxa ela foi dada em quilomol por metro cúbico por segundo, constante da reação direta, que foi 1,910 a oitava. Para passar para mol, nós dividimos por 1000. Tá? Então, é 1,9, 10 a quinta. Tá? E nós temos a constante de Arrhenius. Também é possível nós fazermos isso. Tá? Então, aqui, a energia de ativação delas foi dada em kJ joule por quilomol. Nós passamos para kJ por quilomol ou joule por mol, que dá 5,95, 10 a quarta. Bom, aqui na reação inversa a mesma coisa. Então, nós colocamos aqui a constante inversa, que é convertendo 5, 10 a quarta, tá bom? E aqui você já percebe que ele já dá para a gente ele já informa para a gente aqui uma expressão que seria para nós utilizarmos, né? E a energia e a constante de taxa, energia de ativação, né, de Arrhenius, ela seria a mesma, no caso, perdão, ela seria 5, 10 a quarta, e aqui seria 5,95, 10 a quarta. 10 a quarta, aqui. Então, ele já montou, olha que legal, com essa interface dele, só que aí que é o problema. Tem que estar em atividade, molaridade ou fração molar. Ele já montou para a gente a expressão de taxa, tá? Então, o que a gente colocou aqui, ó? Basicamente, o que a gente colocou? Não tem inibição, tá? A gente colocou que ela é uma reação Power 1, ela é primeira ordem. Então, se a gente for ver, ele colocou isso aqui, ó, que é K0, um fator de frequência de Arrhenius, exponencial de -EAT, né, sobre -EA sobre RT, vezes concentração do etanol, vezes a concentração do ácido acético. Isso é a reação direta. Menos quem? A reação inversa, que é 5, 10 a quarta, que é a constante dela, exponencial de -EAT, concentração da acetato de etila, concentração de água. Tá? Então, a gente conseguiu inserir aqui essa taxa de reação. Tá? Existem alguns casos, não é o caso desse, mas existem alguns casos que a exponencial de Arrhenius ela é dada em uma temperatura de referência. Tá? Então, você também pode inserir também essa expressão aqui, mas não é o nosso caso. E inibição também não tem. E aqui, de novo, unidade, prestar muita atenção nessa unidade dele, porque é aqui onde está a maior parte dos erros, tá bom? Quando nós damos o OK, ele já escreve a expressão aqui para a gente.
Então, a gente escreveu de acordo com a janelinha que ele dá para nós, de acordo com a interface, e aqui onde tem esse AB, a taxa está escrita. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa taxa, deixar ela aqui no nosso bloco de notas, para depois a gente não usar a interface e inserir ela, tá? E vai dar certo do mesmo jeito. Então, a gente vem aqui, clicamos em OK, tá? Não é uma reação de equilíbrio, com constante de equilíbrio, não tem. Não é heterogênea, fase líquida, nós inserimos. Então, tá aqui a reação do acetato, tá bom? Então, vamos salvar, e aí a gente pode começar agora a simulação. Sempre desse jeito. Então, se tiver reação, colocar primeiro, selecionar o pacote termodinâmico. Se houver reação, colocar todas as reações possíveis ali. Aí, depois que nós adicionamos, nós entramos para a simulação. Vamos inserir aqui nossa corrente, que seria a nossa feed, né, estoic, digamos, do reator R-Stoic, tá? Então, vamos colocar aqui os valores dela. A pressão dela está a 1 atmosfera, 70 graus Celsius. Nós não temos, por enquanto, as frações molares, tá? Mas nós temos e o fluxo total nós também não temos. Mas nós podemos colocar aqui o compound flow. Então, o padrão dele é quilograma por hora. Nós podemos mudar para quilomol por hora. Tá? E aqui nós inserimos. Então, o etanol ele entra a 186,59 quilomol por hora. Está vendo que ele já fez o flash aqui para a gente, automático. O ácido acético, 192,6. O acetato de etila entra a 0, não entra nada. Perdão. E a água entra a 8,892. Aqui, acho que 0,8 ele entende. Beleza. Então, tá vendo? A gente não precisa ter o fluxo total da corrente, a vazão total. Se tiver a vazão por componente, também funciona, tá? E aqui, novamente, só para mostrar, calculou todas as propriedades da corrente. Ó, atividade, entropia, fugacidade, tudo ele calculou graças ao módulo dele de termodinâmica, tá bom? Então, tá aqui, só para calcular, ele simulou normalmente. Essa alimentação, ela vai ser a mesma nos outros reatores. Então, a gente pode muito bem chegar aqui e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V dessa corrente, que não tem problema nenhum, tá? Ctrl+V aqui, e a gente vai arrastando aqui embaixo, só para depois mudar o nome. Então, aqui seria um feed, por exemplo, do nosso outro reator, que é do reator R-Gibbs, alimentação de Gibbs, feed do PFR, tá? E feed do CSTR. Não esquecer que essas correntes são exatamente iguais, tá bom? E agora a gente pode inserir os reatores. Então, vamos aqui salvar, inserir uma operação unitária, vamos inserir o reator, primeiro o reator de conversão fixa. Vou colocar aqui. Então, ele fala logo de início para nós, olha, nós podemos assinalar esse pacote de reação a essa operação unitária? Sim, pode assinalar, não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente pode chamar isso aqui vamos chamar esse bloco aqui de RConv, reator de conversão. Nós selecionamos aqui a corrente e aqui nós colocamos uma saída, vamos chamar essa saída de Stoic, tá? Lembrar estequiométrico lá do ASP. Vamos arrastar um pouquinho mais para baixo aqui essas correntes. Aqui um pouco mais para baixo. Deixa eu arrastar esse pessoal aqui mais para baixo. Aí. Acho que aqui, depois a gente vai ajeitar. Essa alimentação agora a gente pode fazer no reator de... Opa, perdão, aqui acabou clicando. A gente pode fazer no reator de Gibbs, então no mesmo modo aqui. Vamos primeiro programar esse reator e a gente vai programar no aula. Então, no reator de conversão, ele pede aqui, ó, ele é isotérmico, a temperatura nossa é 70 graus, tá? A gente consegue modificar daqui, 70 graus Celsius. Esses reatores não têm queda de pressão, tá? São ideais. E aqui no Edit, é importante, a gente não precisa mencionar aqui, que nós colocamos fase líquida lá na nossa programação da cinética, e a queda de pressão nossa é 0 Pascal, não tem queda de pressão. Só que aqui nós precisamos inserir a estequiometria. Então, nós vamos em adicionar, reação R1, por isso que ele pediu para nós carregarmos o pacote, tá? E a conversão é 70%. Como é de 0 a 1,
0,7 do componente etanol. E está aqui. Tá? Então, esse reator já está especificado, tanto que vocês podem ver que ele fica na cor preta. Tá? Então, quer dizer que está tudo especificado, só falta rodar. Vamos inserir outra operação unitária, que a gente vem aqui agora para o reator de Gibbs. Vamos chamar, ele pede de novo, podemos assinalar esse pacote de reação? Sim. E aqui nós vamos chamá-lo de R-Gibbs. Tá? Novamente, vamos dar selecionar a entrada deste reator, aqui, e a saída dele também. Vamos colocar aqui a saída, vamos chamar a saída de Gibbs. Gibbs. E aqui, novamente, a gente escolhe a temperatura dele, 70 graus Celsius, tá? Ele é um reator isotérmico, todos aqui vão ser isotérmicos. E aqui, nós não precisamos informar reações, mas precisamos informar os componentes reativos, porque o que ele vai fazer é uma minimização de energia de Gibbs apenas pelo número de mols. Então, ele só precisa saber quem reage, que são os 4 componentes aqui. E deu tudo certo. Aqui as restrições dele, né, para convergir. Reação ele está dando aqui para nós, tá vendo? Bastou dar os componentes, ele dá aqui o número estequiométrico, tá certinho. E a fase é importante, nossa fase é líquida. Tá desse jeito. Então, vamos fechar aqui. E aí ele deu para a gente aqui. Fase líquida, ok. Também está preto, está tudo especificado. PFR, esse bloco também, às vezes a gente erra um pouquinho por desatenção. O PFR, ele é um modelo, de novo, né? Ele é um modelo de reator ideal. Então, ele pergunta se a gente pode colocar o pacote. Sim, nós podemos colocar. Então, PFR, vamos chamá-lo aqui. Muito importante, onde que as pessoas costumam errar aqui? Fase de reação líquida. E como o professor falou, nós temos que ter alguma ideia das dimensões desse reator. Então, não é simplesmente vir aqui e colocar qualquer comprimento, qualquer diâmetro. Nesse caso, o diâmetro dele foi especificado previamente como 0,3 e o comprimento como 2. Tá? Modelo de entalpia, não tem problema, caso você queira colocar aqui o reator adiabático, a gente teria que setar esses dois como 0, mas não é o caso. Temperatura constante, para 100 Kelvin é 70 graus Celsius, que é 343,15, então ele é um reator a temperatura constante. Packing, então, quando a gente coloca aqui packed bed, nós estamos querendo dizer que tem partículas catalíticas dentro dele. E isso vai induzir a queda de pressão. Não é o nosso exemplo aqui. Então, nosso reator ele tem simplesmente rugosidade 0 na parede lisa, e não tem problema. Não vai ter queda de pressão, vocês vão ver. E o internals aqui, que é número de tubo de resfriamento. Isso também é importante, vocês vão entender daqui a pouco, que eu só vou abrir, daqui a pouco eu abro a figurinha para vocês entenderem. E os reactions, que é as reações que nós temos. Como nós selecionamos o pacote do acetato, a reação R1, é a única que acontece aqui, tá? Vamos entrar aqui só para vocês verem esse reator, o PFR, como que funciona. Ele é um pouquinho mais complexo. Então, ele resolve as equações diferenciais, tá? De vazão, então é dF, dL, que ele resolve. Só que aqui tem uma diferença crucial para o Aspen. O Aspen, nós podemos considerar vários tubos de reator em paralelo. Esse não. Então, quando nós colocamos heating ou cooling tubes, que é essa opção dele aqui, no internals, nós queremos dizer isso, que é esses tubos em branco. Tá? Então, imagine, não é o nosso caso, mas imagine uma reação catalítica. Seria, nessa porção amarela, seria catalisador, e nessa porção branca seria algum fluido de resfriamento. E outra aproximação dele também. Aqui a queda de pressão é estimada pela equação de Ergun, isso é padrão para leitos fixos. E aqui, que é muito importante, ele fala em algum momento aqui que quando nós colocamos o cooling tube, aqui, ó, o cooling tube, nossa temperatura é constante, tá? Isso é muito importante. Então, se em algum momento vocês vierem aqui
50 tubos de 1 polegada e aqui vocês colocam a temperatura do tubo. Quer dizer que essa temperatura é constante ao longo da seção reacional, tá? É outra aproximação que o coco nos dá também, por isso que a gente tem que ver até que ponto a gente consegue fazer essa aproximação. Mas no nosso caso a gente não vai usar isso. Então aqui é leito com rugosidade zero, uma única reação, a entalpia, a temperatura constante e o reator fase líquida, e aqui temos as dimensões dele, tá? Então, é isso aqui. Vamos fechar, que ele está certinho. E aqui nós vamos colocar aqui corrente PFR, corrente na saída, tá? Ficou preto, está tudo especificado. Por fim, a gente tem o CSTR, que o CSTR, no caso, ao passo que o PFR nós resolvemos uma equação diferencial, né, ou equações diferenciais, se tiver mais que uma reação, no CSTR, vamos só inserir aqui, nós resolvemos, na verdade, uma equação algébrica, ou equações algébricas, né? Então, aqui vamos conectar a entrada do CSTR, e aqui vamos dar uma... só conectar a saída, e a gente vai colocar aqui CSTR, tá? Só vamos nomear esse bloco para CSTR. E aqui vamos clicar e vamos editar, tá? Ele está a 70 graus Celsius, isotérmico. Fase da reação, a gente não precisa colocar, mas está lá fase líquida, tá bom? Aqui, justamente, fase da reação, fase líquida. E aí que vem a opção. Se a reação for heterogênea, a gente, fora o volume de catalisador, que nós temos que especificar, tem que colocar a massa de catalisador e a densidade do mesmo, tá? Como é homogêneo no nosso caso e o volume é 0,14 metros cúbicos, está aqui. Basta colocarmos isso. Reações, nós temos que adicionar também que é a reação 1. Qual que é a diferença do jeito que está aqui? Aqui as opções para ele resolver e só isso, tá? Vamos fechar aqui. Qual que é a diferença? Como o professor falou, o R-conv e o R-gibbs, ele vai resolver de acordo com a estequiometria, de acordo com aqueles números estequiométricos aqui, perdão, aqui eu coloquei errado, de acordo com os números estequiométricos que nós demos aqui para eles, só com esse pessoal. O PFR e o CSTR, eles vão olhar para esse bloquinho rate, eles vão olhar para a expressão cinética, tá? Então, isso é muito importante. Então, aqui está tudo especificado. Vamos rodar, eles rodaram tudo aqui para nós. Então, só vamos colocar aqui, que eu sempre esqueço, que é o Stream Report. Então, para a gente ter informação das correntes, né? Como a alimentação é uma só, vamos colocar o feedstock e aqui as saídas, né? Só para a gente ter uma ideiazinha do que está acontecendo. Então, aqui, ó, aqui a nossa flow rate, a vazão que entrou, tá? Vocês veem que a vazão molar não muda, né? Porque reação tudo 1 para 1. Mas olhem as frações molares como muda, né? Então, eu acho que é até melhor, vamos colocar aqui na propriedade para a gente colocar o componente flow, fluxo de componente. Aqui fica até melhor para a gente entender. Vamos olhar para o flow, tá? Não vamos olhar para a fração molar, não. Deixa eu tirar aqui a fração molar. Que acho que vai ficar até melhor para a gente ver. Ótimo, do jeito que está aqui. Então, o que acontece? Ó, entramos com esse flow rate aqui, de etanol, ácido acético, acetato de etila. Olha a Ristoch, converteu 70%, deu isso aqui no final. E o que é mais legal, os 4 deram resultados diferentes, né? Então, o PFR deu um resultado diferente, o CSTR deu outro resultado diferente e o R-Gibbs também deu outro resultado diferente por minimização da energia de Gibbs. Vocês viram que o PFR, como a gente botou rugosidade zero, deu praticamente 1 isso aqui, né? 0,9999 a pressão, então não teve queda de pressão. E é mais importante também como a gente avalia os resultados. Tem uma funcionalidade muito legal aqui do coco, que é o seguinte. Se nós viemos aqui em plot e colocar esse array parameter plot, no caso do PFR é mais legal. A gente consegue plotar, ó, posição, que é o eixo X primeiro, tá? Posição, digamos, pelo nosso produto, pelo perfil de acetato de etila. Olha que legal aqui. Então, a gente consegue ter o resultado dele aqui para mostrar para nós. Ó. Então, ao longo do PFR, né, que ele tem 2 metros, então ele chega numa saturação
e aqui ele para. Então, do mesmo modo, se vocês forem fazer reatores adiabáticos, né, dentre outros, quando a gente for plotar esse perfil aqui, quando a gente for plotar aqui esse Array Parameter Plot, a gente coloca a temperatura, né, taxa de reação, a gente pode fazer também, ó, posição do PFR pela taxa da reação, né? Ok, das primeiras regras que nós vemos lá em cinética, né? Taxa de reação, ela começa no valor máximo e depois vai cair, né? Então, obedece à lei cinética, ainda bem que o reator obedece. Então, isso aqui é tudo a equação diferencial que ele resolveu para nós, tá? E aqui, quando a gente clicar, ó, nesse gráfico, a gente pode também mudar as unidades, ó. Se vocês quiserem mudar as unidades, ó, mudar para mol, no caso, por metro cúbico por segundo. Ele muda para a gente, ó. Aqui, ó. Também ele muda para nós. Então, isso é muito legal, essa funcionalidade do Coco. Esses dados também, a gente clicando aqui, ó, eles podem ser exportados também. Não tem problema, a gente não é obrigado a ficar preso aqui no software, tá? Então, a gente pode copiar a série de dados e depois mandar para outro local, tá bom? E, por fim, só que também que é como vamos apagar aqui esses gráficos só para mostrar para vocês. Como o CSTR ele é uma equação algébrica, a gente pode fazer uma sensitividade paramétrica nele. Então, só para a gente ir treinando também, que isso aqui é outra função bem legal do Coco. A gente pode vir aqui e colocar o paramétrico study. Uma coisa muito importante que as pessoas esquecem. Para o paramétrico study estar habilitado, a simulação tem que ter rodado, tem que estar verdinho. Tá? Então, se não conseguir rodar, ele não vai fazer o paramétrico study. Então, vamos adicionar o seguinte. Vamos pegar o reator CSTR, vamos pegar o volume dele, tá? E vamos variar. Vamos variar ele, por exemplo, de 0,1 até 10, tá? E colocar ali 25 pontos entre eles, tá? E no output, vamos colocar aqui na corrente CSTR, o mole flow, a vazão molar de acetato de etila, por exemplo, tá? Então, a gente pode fazer, ele vai gerar os dados aqui para a gente. Ó, ele já zerou, ele já gerou, e aqui nós vamos no plot results, ó. Então, vamos plotar o volume do CSTR pela produção, né, pela produtividade de acetato de etila. De novo, olha que legal. Então, a partir de um certo volume, não compensa mais aumentar o tamanho do reator, né? O CSTR, o tamanho do reator. Então, mais uma vez, aquela máxima que a gente fala, sempre vai ter conversão 100%? Nem sempre vai ter conversão 100%, tá? É bem provável que esse 120, tá? Ele não tenha convertido tudo de etanol, e não converteu. Por quê? É uma reação limitada por equilíbrio. Ela tem ida e volta, tá? E só para encerrar, do mesmo jeito que a gente usou essa interface dele aqui, nesse itemzinho amarelo, a gente pode apagar isso, tá? E vir aqui copiar e colar essa expressão. Eu não vou escrever com vocês para não tomar muito tempo da gente, tá? Mas só para explicar bem rapidamente. Exponencial é exponencial, e quando a gente quer acessar a concentração de alguma coisa, então, por exemplo, concentração de etanol, né, em mol por metro cúbico, C etanol, tá? Ou até, por exemplo, se vocês quiserem colocar entre aspas, C, aspas, duplo etanol. Isso é a identificação do composto, tá? C do ácido acético, que é a concentração do ácido acético, e aqui C da água, tá? Também. Não tem problema, vai dar certo. Então, prestar muita atenção com parênteses, ó, tá vendo? Que ele dá pra gente onde tem cada parênteses, isso aqui é muito comum as pessoas errarem também. E aí a gente dá o ok aqui para ele fornecer pra gente e ele vai rodar, tá? Do mesmo jeito. Então, de novo, basta se vocês digitarem, né? É provável que a expressão não esteja no padrão, muitas vezes, do Coco. Tomar muito cuidado aqui com o parênteses, tá bom? Então é isso, a gente viu os 4 tipos diferentes de reatores, eles dão resultados diferentes, e a questão é saber quando nós podemos utilizar cada um deles, tá? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido conosco e até a próxima. Bom, pessoal, depois dessa ótima explicação do Diogo, mais uma ótima explicação que ele deu para a gente a respeito do uso do coco,
Eu queria só puxar com vocês alguns detalhes dos resultados, tá? Então, aqui nessa minha figura eu tenho para vocês os resultados que o Diogo fez lá na simulação, e também nesse lado esquerdo as figurinhas, né, dos reatores. Então foi muito interessante o que o Diogo mostrou para nós, a diferença do input de cada um dos reatores. Vocês viram que do R-stoic e do Gibbs basta a estequiometria da reação. Claro que no stoic, no estequiométrico, a gente ainda precisa dizer qual é a conversão que nós queremos e quem é o reagente limitante da nossa reação. E no caso do plug e do CSTR, a gente precisa dizer a cinética. Aí foi muito bom que o Diogo mostrou para vocês duas maneiras diferentes de declarar a cinética. Pelo wizard do Coco, né, pelo assistente do Coco, que você já coloca ali, que você tem que informar apenas o fator pré-exponencial e a energia de ativação, e ele já monta a expressão para nós. E também ele tem uma funcionalidade muito grande, que é a escrita da equação. Essa escrita da equação vai ser muito útil para vocês quando vocês tiverem aquelas equações grandes de Langmuir, né? Então, que for preciso escrever mesmo a equação cinética. Talvez o assistente do Coco não vá conseguir pegar os detalhes dessa expressão de Langmuir, então, quando vocês tiverem a expressão de Langmuir, talvez seja mais interessante vocês usarem a escrita, né, da expressão de taxa. Aqui, com relação aos resultados, o Diogo já começou a mostrar para vocês, mas eu queria mostrar aqui em forma gráfica, para vocês verem. Tá? Então, aqui eu tenho os resultados das vazões dos reatores. Esses são resultados semelhantes àqueles da simulação do Aspen, que vocês já devem ter visto em outro vídeo. Tá? Então, são os componentes aí do nosso sistema. O que eu quero mostrar para vocês, quero chamar a atenção, é aqui na conversão de etanol. Então, o que a gente vê? O reator estequiométrico, o stoic, ele tem a conversão, ele chega na conversão de 70%, que é a conversão que nós dissemos para ele, olha, chegue nas 70% de conversão. Ele vai fazer o cálculo e vai chegar lá. Os reatores cinéticos, o PFR e o CSTR, parece aqui que eles estão quase iguais, mas na verdade eles têm uma diferença. Nós já sabemos que para uma reação como essa que nós fizemos, né, uma reação que não é autocatalítica, o reator plug flow, né, o reator PFR, sempre será superior, o seu desempenho sempre será superior ao reator CSTR por um mesmo volume. Então, o reator CSTR ele tem 0,14 metros cúbicos de volume, e se vocês fizerem a conta do comprimento e diâmetro do reator PFR, ele vai ter o mesmo volume. Tá? Então, são dois reatores de mesmo volume ou de mesmo tempo espacial, então eles têm uma diferença de conversão, uma diferença de desempenho. O PFR sempre será superior ao desempenho do CSTR se uma reação for, né, desse tipo mais simples, como a gente viu nesse exemplo. Se a reação for autocatalítica, assunto para outro dia, para outra aula. E, por fim, o reator Gibbs, né, o reator de minimização da energia de Gibbs, que ele vai mostrar para nós a conversão de equilíbrio. Tá? Então, a conversão de equilíbrio, como é de se esperar, é sempre a mais alta conversão que se pode chegar no sistema como esse. E aqui foi mais ou menos próximo aqui de 0,80, né, de 80% de conversão. Então, essa daqui é a conversão mais elevada que se poderia chegar nas condições que nós estamos trabalhando, de uma atmosfera de pressão, 70 graus Celsius, e com essa composição de alimentação. Se a gente quisesse modificar essa conversão de equilíbrio, ou aumentar a conversão de equilíbrio, precisaríamos mudar em alguns desses três parâmetros, ou na alimentação, ou na temperatura, ou na pressão, como nós já sabemos que perturbam o equilíbrio químico. Tá? Então, são os resultados que eu queria mostrar para vocês. Mostrar também aqui a parte de energia, né? Então a gente consegue quantificar a quantidade de energia que é removida do nosso sistema, e aqui um extrato de todas as composições e correntes de saída dos reatores, do sistema de reatores. Mais uma vez, essa aqui é uma figura muito semelhante àquela da videoaula do Aspen, porque o sistema é exatamente o mesmo. Tá? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que nós queríamos mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado mais essa videoaula, aprendido a colocar cinética nos reatores, que é muito importante. O Diogo deu bastante destaque com relação às unidades. Tomem cuidado com as unidades, porque os erros mais comuns na inserção de cinética ou na simulação de um reator estão nas unidades, na declaração das unidades.
Então, o Diogo já disse, tem que estar tudo no SI, o Coco diz que tem que estar tudo no SI, então tem que estar tudo colocado no sistema internacional, e ele vai exigir isso de vocês. Se vocês colocarem unidades erradas, os resultados serão errados. Mais uma vez, vale aquela máxima, o simulador é tão bom quanto aquele que o programa. Tudo bem? Então, obrigado mais uma vez, Diogo, pela sua videoaula, pela sua ótima explicação, e obrigado a vocês que nos assistiram também. Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade. Até mais, gente. Até mais.